Fala, minha criatura, tudo bem com vocês? Na análise de hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Existe titular incontestável? Bom, acabou a Copa do Mundo Feminina agora na França pro Brasil. Continua para as outras seleções, mas o Brasil tá fora. Copa América rolando. E durante essas duas competições, os acontecimentos, as coisas foram acontecendo e me veio uma questão relacionada muito à Formiga e ao Neymar. Existe titular incontestável? Existe aquela figura daquela criatura que não pode sair do time? Por que eu pensei nisso logo com a Formiga e logo com o Neymar? Bom, o Neymar por uma questão óbvia do corte dele, pela lesão, e vem sempre aquele maldito papo da Neymar dependência. O Cebolinha acabou, na verdade, o David Neres acabou substituindo o Neymar no primeiro momento, não rendeu o esperado, e daí sim entra o Cebolinha e acaba, digamos que vingando e fazendo bons jogos pela seleção e encantando o público. Beleza, eu acho que para essa Copa América a gente encontrou um bom substituto para o Neymar, mas mesmo assim vocês sabem que o assunto continua, o assunto persevera, todo mundo acaba falando. O Brasil sofre de Neymar dependência. Qual o problema da seleção brasileira? Volta Neymar, sai Cebolinha? Fica aquela coisa no ar. E na Copa do Mundo Feminina me veio mais ou menos esse mesmo tipo de questão, tendo em vista a utilização da Formiga como titular. A Formiga não merece ser titular da seleção brasileira? Pelo amor de Deus! Total contrário disso, eu acho a Formiga uma grande jogadora, ela é uma monstra, é uma das jogadoras que eu mais sou fã, mas a gente tem que parar pra pensar sempre, ainda mais aí de um tempo pra cá, que a Formiga não é mais nenhuma guria. Nessa Copa do Mundo, ela jogou, atuou em um bom nível, com 41 anos. Eu ia dizer que poderia ter atuado melhor, mas por que a Formiga poderia ter atuado melhor? Eu acho que se a Formiga não fosse tão super utilizada, ela poderia ter rendido mais. Como ela poderia ter rendido mais? É o seguinte, gente. A Formiga ela é uma titular incontestável da seleção. Existe uma necessidade absurda de que a Formiga seja titular. Bom, frente a como o Vadão conduziu o time, as convocações e tudo mais, acaba sendo. A Formiga acaba sendo a jogadora de maior qualidade no meio campo. Porém, vamos parar pra pensar um pouco, cara. A Formiga tem 41 anos, era a última Copa dela. Por que a Formiga não pode ser tratada como uma reserva de luxo? Entrar todo jogo, demonstrar toda a habilidade que ela tem e tudo mais. Por que pedir e forçar da Formiga um desempenho em alto nível durante 60, 70 minutos, quando tu pode pôr a Formiga pra jogar muito bem durante 30, 25 minutos? Não seria muito melhor para a Formiga? Existe essa coisa também do tal do titular incontestável. A gente sempre pensa muito pelo lado do Neymar, o cara que tem que jogar sempre, que tem que estar ali sempre, mas também tem algumas vezes pessoas, jogadores que são muito bons, que têm uma história no futebol muito grande e acabam sendo titular, ou por más escolhas dos treinadores, ou pela pressão e pelo peso do nome. No caso da Formiga, eu acho que ela foi titular muito mais pelo peso e a pressão das más escolhas do treinador, não tanto pelo nome dela. Mas eu acho que a coisa acabou sendo pesada demais para a Formiga. Ela não é mais nenhuma guria e eu acho que ela não precisava encerrar uma participação na Copa dela sendo substituída e batendo palminha sem graça saindo do campo, porque o time tá com o na mão num jogo contra a França numas oitavas de final da Copa. Eu acho que foi um fim de ciclo para a Formiga na seleção, se vendo mais da maneira pessoal na Formiga. Acho que a saída da seleção da Copa não foi tão desastrosa quanto poderia ser. Mas, no caso da Formiga, ela era uma titular incontestável que não tinha necessidade de ser daquela maneira. Poderia ter sido uma coisa muito melhor trabalhada se não se cobrasse tanto um alto nível de desempenho dela. Ela poderia sair por cima da carne seca, um final de jogo bacana, sendo aplaudida por todo mundo, tendo jogado 30, 40 minutos, entrando na metade do segundo tempo, jogando uma prorrogação. Talvez essa necessidade de se ter uma Formiga titular acabou tirando um pouco do brilho da aposentadoria da seleção dela. Existem outras jogadoras dentro da seleção que a gente pode falar sobre sua titularidade absoluta, como a Marta, como a Cristiane. A Marta até eu posso citar o seguinte, a Marta
a necessidade dela ser uma titular absoluta numa posição que não é a dela, foi isso que aconteceu na Copa. Às vezes essas titularidades absolutas acabam jogando o jogador numa sinuca de bico dessas. Bom, falando agora do outro lado dessa titularidade absoluta, que eu queria citar, que é o caso da Copa América, que é no caso do Neymar. O Neymar é um titular absoluto da seleção? Existe a necessidade do Neymar ser um titular absoluto da seleção? Eu acho que a seleção ela ainda não está pronta para abrir mão totalmente 100% do Neymar. Mas essa Copa América, de uma forma torta, ou de uma forma ou de outra, mostra que a seleção tem saídas. Então essa titularidade absoluta de um jogador, ela vai um pouco caindo por terra. O Neymar, ele é o jogador brasileiro, tecnicamente falando, mais exuberante. Ele é um cara que tu não pode abrir mão totalmente da presença dele na seleção, mas eu acho que a gente vê uma luz no fim do túnel para essa Neymar dependência e essa tal dessa titularidade indiscutível do Neymar. Claro, quando ele estiver na seleção, ele é um cara que vai ser sempre aproveitado como titular, mas ele pode talvez ser um cara, a partir de agora, que não vai ser utilizado sempre, não que vai ser sempre substituído, mas ele não precisa ficar sempre em todos os jogos até o final do jogo, por mais que ele tenha uma boa condição. Ele é um cara que, se sair do time, o time pode responder bem. Isso até abre um precedente de um alívio pro treinador, que não precisa manter esse cara para sempre com medo de que o time vai cair de rendimento. O time não vai cair totalmente. A prova é essa própria Copa América. Os 2 primeiros jogos muito difíceis, acho que o Brasil sentiu muito, sim. Até existe uma questão anímica por trás disso, além da técnica e da tática. E eu acho que o Neymar ele ainda causa muito mais uma dependência anímica na seleção do que técnica e tática propriamente dito. Claro, torno a repetir aqui pela 40ª vez. Tecnicamente, o Neymar ele ainda é o jogador mais exuberante, o melhor jogador tecnicamente do Brasil. Mas a gente já percebe que ele não é assim um objeto de que se não tem o Neymar, não tem seleção. Tem sim, o jogo contra o Peru conseguiu provar. Eu tô falando essas coisas pra vocês, se tem Formiga, se tem Marta, cito Neymar, porque às vezes a gente se pega em alguns determinados tópicos de titulares e tudo mais, até nos nossos clubes, de jogadores que são intocáveis, praticamente não pode tirar esse cara do time, nem que tu vá botar ele no meio campo, que tu vá pegar um atacante e botar no meio campo, pegar um zagueiro e botar na lateral, pegar um goleiro e botar de volante, porque o cara é intocável e ele não pode sair do time. Claro, num time, por exemplo, as coisas funcionam um pouco diferente. Um jogador, ele é titular muito mais pela sua regularidade do que pelo seu momento propriamente dito. Claro, tu não vai botar um cara de titular se ele tá muito mal. Mas às vezes o cara faz 2, 3 jogos bem, faz um muito ruim, o treinador ainda dá uma segurada. Pode dar uma segurada. Competições de tiro longo permitem o treinador trabalhar um pouco melhor esse tipo de relação. Competições de tiro curto, Copa do Mundo, Copa América, Olimpíada, não permite muito que o treinador fique segurando o jogador. E às vezes eu vi na Copa do Mundo feminina o Vadão segurando uma Marta numa posição errada, segurando uma Andressinha no banco, segurando uma Formiga no time titular, às vezes sem tanta necessidade, podendo substituir por uma outra jogadora no início do jogo e colocar a Formiga no decorrer. Não sei, foi algo que me ocorreu que poderia ter sido feito, que talvez fosse melhor para a Formiga. A Marta ser utilizada de fato no seu lugar de origem. E na Copa América, o Tite no início repetindo um pouco os erros da Copa do Mundo, sem ter aquela velocidade de troca, ou quando troca 6 por meia dúzia. Não ousa na troca. Não existe titular incontestável em seleção. A não ser que o momento do cara seja um momento maravilhoso e dure 5, 6 anos. Daí o cara vai ser titular incontestável. Nem um Neymar é um titular incontestável. Um Romário não foi um titular incontestável. Tanto que às vezes dava na louca de treinador e não chamou o Romário. O Romário não foi para uma Copa, o Filipão achou que o Romário era um cara substituível. E o que aconteceu? O Brasil ganhou uma Copa. Poderia ter ganho com o Romário também. Mas aconteceu de não ganhar. E isso prova que não existe jogador insubstituível no mundo. Ninguém é insubstituível. O Messi não é insubstituível. O Pelé não era insubstituível.
Podem ser jogadores numa prateleira de qualidade e habilidade muito mais alta do que a dos outros, mas insubstituíveis de fato, ninguém é. Senão o futebol morria. Os treinadores, eles têm que começar a olhar os seus times, e principalmente os treinadores de seleção. Eu não sei quem vai ser depois do Vadão, se ele vai continuar, não vai continuar, acho que deveria sair, mas não sei como é que vai ser. É algo pro Tite visualizar à frente. Espero que consiga ter uma visão melhor ainda dentro da Copa América. Não para ganhar a Copa América, mas para desempenhar desempenhar um futebol melhor, um desempenho melhor de futebol. Tu já mostrou contra o Peru, mas agora vai ter que mostrar contra a gente mais cascuda. O teu 11 ideal na tua cabeça, ele deve existir, mas tu não pode fechar ele numa caixinha que eu não mexo, e se eu mexo é só aquilo ali que eu faço. Tu tem que expandir a tua visão, tu tem que expandir os teus horizontes, tu tem que expandir o teu leque de escolhas. Eu tenho 11 jogadores no campo, mas quando eu olho para trás no banco, eu não tenho só mais 3 caras, eu não tenho só mais 3 meninas, eu tenho 12 pessoas olhando para mim, esperando para entrar no campo, e todas elas parte-se do princípio que se tu convocou, elas têm capacidade de substituir qualquer um dos outros 11 que esteja em campo. Seja o cara da mesma posição para não mudar o esquema tático da equipe, porque tá indo bem e o cara se cansou, daí tu faz uma troca um pouco mais conservadora, seja para mudar completamente o panorama da equipe, tu tirar um zagueiro e botar um meio para jogar teu time para frente, seja tu tirar um atacante e pôr um zagueiro para recuar a tua equipe. Tu tem caras que tu convocou, tu tem meninas que tu convocou, que tu confia. Se não, por que tu convocou? Se são titulares absolutos que tu tem na tua equipe, ou se tu tem um cara que é titular absoluto, por que tu convoca 23? Porque é um protocolo que a FIFA pede e manda? Pega e convoca 14, então. Eu falei tudo isso aí e eu quero fomentar essa discussão com vocês e essa dúvida na cabeça de vocês. Vocês acham que existe alguém que não deve sair do seu time, alguém que não deve sair da sua seleção? Existe uma insubstituibilidade, usabilidade, não sei se essa palavra existe, tema de Tite, agora inventei um bagulho aqui. Existe alguém que não deva sair? Existe alguém que não é substituível? Curte, compartilha, deixa teu comentário aí embaixo, me fala se tu acha, que tu não acha. E é isso, gente. Então tá, até a semana que vem, tchau, tchau.